Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do Mercado Flash desta quinta-feira, dia 13 de agosto. Eu sou Humberto Ferreira e já sabem, como sempre, tenho muito gosto em estar aqui com vocês para falarmos sobre a nossa lista de hoje, uma lista bem curtinha, não temos aqui muitas oficializações. Esta é uma semana bastante morna, com os clubes também a perceberem como é que avançam nas competições europeias, quais as reais necessidades do plantel, dos plantéis, sai jogadores, entram os jogadores. Aquelas dinâmicas. As próximas semanas vão ser de certeza muito mais intensas, tudo para apertar nos últimos dias, mas já sabem que nós estamos aqui sempre, diariamente, e há sempre coisas novas para falarmos e darmos também updates de negócios que estão por aí a acontecer. Uma nota mesmo curtinha antes de arrancarmos com a lista, lembrar-vos aliás que amanhã temos a live do Mercado Flash, sexta-feira. Vamos ter a live às 9h30 da noite e não às 9 horas como estava inicialmente previsto, é a partir das 21h30 em direto no YouTube. Vamos ter aqui a companhia do Pedro Tim, criador de conteúdo, muito forte também no YouTube. Vamos ter aqui a companhia do nosso Pedro Tim para o episódio desta live de mercado nesta sexta-feira, portanto contamos convosco. Agora, sem demoras, arrancamos já para a nossa lista. Começamos com as novidades sobre Rodrigo Mora. A Roma e o Futebol Clube do Porto continuam aqui com um intenso braço de ferro para tentarem chegar a bom porto nestas negociações. Vamos por partes e trazendo aqui a parte do negócio. A Roma tentou inicialmente um empréstimo a custar 5 milhões de euros. Desse empréstimo, o Futebol Clube do Porto, e com uma opção de compra sem ser obrigatória, no fundo, opção de 45 milhões depois de terminar a temporada. O Futebol Clube do Porto queria que essa opção fosse obrigatória, a Roma disse que não. Depois a Roma avançou com um empréstimo de 10 milhões de euros sem qualquer opção de compra. O Futebol Clube do Porto disse que não. A seguir, a Roma apresentou uma proposta de 25 milhões por 50% do passe. O Futebol Clube do Porto disse que não. E agora, a contraproposta, os Dragões apresentaram uma contraproposta de 10 milhões por empréstimo, mais uma cláusula de compra obrigatória de 40 milhões, aqui obrigatória mediante alguns pressupostos que acontecessem durante a temporada. Na ótica do Futebol Clube do Porto, pressupostos simples de acontecerem, portanto seria uma opção praticamente obrigatória. A Roma disse que não e não concordou com esta opção e esta proposta que os Dragões apresentaram para então a saída de Rodrigo Mora. Nesta altura há um impasse grande sobre esta negociação, ela está parada, não há nenhum avanço nem nenhum recuo, está neste ponto em que a Roma para já rejeitou a proposta do Futebol Clube do Porto e com certeza que os romanistas, o Giallorossi, treinados por Gianpiero Gasperini, vão avançar com uma nova proposta junto do Futebol Clube do Porto para contratar Rodrigo Mora. Recordo que Jorge Mendes está focadíssimo neste negócio para que ele possa ver a luz do dia e, no fundo, ver a situação de Rodrigo Mora completamente resolvida. O jogador do Futebol Clube do Porto de 19 anos tem contrato até 2030, uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Na última temporada participou em 44 jogos, 5 golos, 2 assistências, distante dos 11 golos da época de estreia na equipa principal dos Dragões, onde foi mais preponderante. Ainda assim, com Francesco Farioli já se percebeu que o caminho de Rodrigo Mora é bastante curto, poucos minutos de jogo e menos de influência. Naturalmente que vai haver aqui uma saída e essa saída está a ser também tratada. Quem já não é jogador do Futebol Clube do Porto e seguiu por empréstimo para os Países Baixos foi Gabriel Braz. Estamos a falar de um defesa central, 22 anos, natural da Póvoa de Varzim, que está vinculado ao Futebol Clube do Porto até 2028, mas foi emprestado para a equipa do NEC Nijmegen com uma proposta de empréstimo com uma opção de compra de 1.250 mil euros. Portanto, há este negócio a ficar fechado com a equipa do NEC que joga na Eredivisie poder ficar então com o jogador do Futebol Clube do Porto por um ano emprestado. É uma equipa que, de resto, está a tentar ter o seu acesso à Liga dos Campeões e vai jogar frente ao Bodo Glimt o play-off de acesso à fase Liga da Liga dos Campeões e, portanto, Gabriel Braz vai ser reforço e já foi anunciado como reforço do NEC para a próxima temporada, um empréstimo que contempla também uma opção de compra então de 1.250.000 euros. Agora falamos do lado do Benfica e das novidades para o eixo da defesa. Não é um nome novo, mas é um nome que volta a estar na berlinda. Falamos
de Tosin Adarabioyo. Adarabioyo pertence aos quadros do Chelsea e o Pedro Serafim já tinha falado sobre ele no início da semana. O que é que há de novidade sobre a Adarabioyo? É que efetivamente a equipa do Chelsea está a tentar encontrar uma solução para colocar este defesa central, gigante defesa central, 1,97 m, a rodar. A equipa do Chelsea até admite aqui uma venda, havendo aqui um fim de ligação. O jogador tem contrato até 2028. O Benfica não está na disposição de ir aos valores que a equipa do Chelsea quer. É um jogador que tem um valor de mercado nesta altura a rondar os 16 milhões de euros. O Benfica são 17 milhões de euros o valor de mercado de Tosin Adarabioyo, mas a equipa do Benfica não quer ter um valor tão alto para contratar este defesa central de 28 anos. As Águias querem um perfil mais novo para poder ser rentabilizado no futuro. Sentem que com Adarabioyo não há essa projeção, será um central para, no fundo, cumprir as necessidades que a equipa precisa. Estamos a falar de um defesa central com muita história já na Premier League, muitos jogos na Premier League. Na última temporada participou em 29 jogos ao serviço do Chelsea. Foi treinado por Marco Silva no Fulham entre 2020 e 2024. Foi na altura em que saiu depois para o Chelsea. Pode haver aqui um encontro novamente das duas personalidades, Adarabioyo e Marco Silva. Não é o defesa central prioritário que o Benfica tem na agenda, mas pode vir a tornar-se o defesa central do Benfica se isto vier a acontecer. Quem pode estar mesmo de saída do Benfica é Richard Rios. Os seus representantes estão em Lisboa para tentar encontrar uma solução à vontade de Richard Rios e também dos seus representantes que possa haver um novo rumo de carreira. Recordo que o Nápoles, numa fase inicial do mercado, esteve muito interessado no médio colombiano. Este negócio acabou por ainda não avançar e não há aqui nenhum destino que possa ser colocado, mesmo que a equipa do Nápoles continue muito interessada em Richard Rios. Há uma nota importantíssima que os representantes de Richard Rios sabem nesta altura, é que o Benfica quer pelo menos 40 milhões de euros para vender Richard Rios, um jogador que tem contrato até 2030, uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Não é um jogador que esteja bloqueada a sua venda, mas é um jogador que o Benfica considera muito importante, e Marco Silva também na sua dinâmica de meio campo. Richard Rios não está naturalmente nos dispensáveis, mas uma venda a rondar os 40 milhões de euros poderia ser algo que o Benfica visse com bons olhos. Não há nenhum interessado, mas fica esta nota também dos representantes de Richard Rios estarem a tentar encontrar uma solução para o médio colombiano, que no ano passado se transferiu do Palmeiras para o Benfica a troco de 27 milhões de euros. Quem vai ser os jogadores da equipa do Atlético de Madrid é Cristiano Romero. O defesa central argentino, já tínhamos dito há cerca de um mês, sensivelmente, que o seu caminho no Tottenham estaria por um fio, estaria mesmo a terminar. O jogador tem ainda mais 3 anos de contrato até 2029, mas a equipa do Atlético de Madrid vai pagar 35 milhões de euros por este defesa central, mais 5 milhões por objetivos, e aos 28 anos ele vai mudar-se então de Inglaterra e do Tottenham, onde estava desde a época 2021, portanto estamos a falar de um defesa central com 5 anos de casa na equipa do Tottenham, e que agora vai mudar-se então para a equipa do Atlético de Madrid. Tem previsão de viajar para Madrid durante os próximos dias. Quem foi anunciado como jogador do Frosinone foi Florian Grilici. Estamos a falar de um médio austríaco que se tinha desvinculado do Sporting de Braga. Ele tinha uma cláusula para poder, no fundo, sair do Sporting de Braga no final desta temporada que terminou do ano passado. E ele assinou essa cláusula no período legal e, portanto, com o passo na mão, encontrou uma outra solução para a sua carreira. Assinou o contrato com a equipa do Frosinone, um contrato também de apenas 1 ano para Florian Grilici, sendo que tem uma opção também de prolongar o vínculo. Grilici a fazer agora, nesta altura, a sua gestão de carreira. No ano passado, ao serviço do Sporting de Braga, participou em 36 jogos, 3 golos e 2 assistências. Um médio austríaco, internacional austríaco, que tem uma avaliação de mercado de 2,5 milhões de euros. Vlahovic já foi apresentado como reforço da equipa do Besiktas, chega a custo zero, com pompa e circunstância, aterrou em Istambul, foi recebido que nem rei, e o sérvio então assinou o contrato com a formação do Besiktas de 3 anos, com mais um de opção. Assinou até 2029 um contrato que pode ir até 2030 e vai ganhar qualquer coisa como 8 milhões a 10
milhões por ano. É muito dinheiro, nesta altura o futebol turco volta a investir forte na contratação dos jogadores e olhando muito para esta vertente económica, como podem convencer os atletas também a mudar-se para a Turquia, e Vlahovic então a mudar-se para o Beşiktaş, tem 26 anos de idade e vai ser reforço do Beşiktaş depois de ter estado nas últimas 5 temporadas na equipa da Juventus, na última época 10 golos, 2 assistências em 23 jogos, foi descendo também o seu número de jogos e vai ser reforço do Beşiktaş, já foi apresentado também pelas Águias Negras de Istambul. O Manchester City já fez saber ao Barcelona que a proposta que tinha vindo do corpo diretivo de Joan Laporte não serve. A equipa do Barcelona tinha tentado contratar Rodri por 60 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, portanto, bolo global de 70 milhões de euros. A equipa do Manchester City disse ao Barcelona, assim não podem ter o espanhol, não está à venda neste capítulo. Recordo que Rodri tem apenas mais um ano de contrato. A equipa do Manchester City só admite vender Rodri por uma verba a rondar os 80 milhões de euros. E, portanto, o Barcelona está a 10 milhões de distância. É certo e sabido que Rodri já se mostrou disponível também para se mudar para Barcelona, mas a equipa do Barcelona terá que pagar 80 milhões de euros por ele. Nesta altura estava com uma proposta de 70 milhões, 60 mais 10, que foi prontamente rejeitada. Tijani Reinders deve ser jogador do Al-Qadisiyah, emblema da Arábia Saudita, Al-Qadisiyah, que já fez uma proposta junto do Manchester City e o Manchester City está na iminência de aceitar esta proposta de 60 milhões de euros. Um jogador que no ano passado custou à equipa do Manchester City 55 milhões de euros, vindo do AC Milan. Estamos a falar de um médio neerlandês. Na última temporada ao serviço dos Citizens fez 7 golos e 7 assistências em 47 jogos e a equipa árabe do Al-Qadisiyah está muito interessada em contratar Tijani Reinders. O negócio está por detalhes de ficar também resolvido e eu diria que é aqui mais um volte-face na afirmação deste médio neerlandês que se tinha mudado do AZ Alkmaar para o AC Milan, depois foi para o Manchester City e agora então deve mudar-se para o futebol árabe, para o Al-Qadisiyah por 4 temporadas. Terminamos com o português Afonso Silva, que vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro. Estamos a falar de um defesa central que na última temporada jogou no Felgueiras e que assinou contrato pela equipa polaca do Wisła Płock. Um contrato de 2 temporadas para Afonso Silva, um defesa central internacional jovem português, 1,87 m, pode jogar também médio defensivo, 22 anos e que então assinou contrato com a equipa polaca do Wisła Płock para as próximas 2 temporadas. E é assim que terminamos o Mercado Flash desta quinta-feira, dia 13 de agosto. Amanhã estamos de regresso com o Igor Gonçalves a trazer-vos o episódio diário. Eu chego pela noite dentro, a partir das 9h30 da noite, para, juntamente com o Pedro Timo, fazermos aqui uma grande live de mercado. Contamos com a vossa participação, não se esqueçam, caixa de comentários abertas, vamos lá bater recordes naquela caixa de comentários, acredito que vocês vão estar aí muito presentes. Vamos falar sobre as composições técnicas e táticas, as necessidades dos 3 grandes e de tudo o resto também do futebol português e quem sabe se não vamos aqui fazer uma espécie de tier list também para quem é que deve jogar onde e essas coisas todas. Contamos com a vossa participação amanhã nesse direto, a partir das 9h30 da noite e neste aqui, se acabaram de ver o vídeo e se gostaram, não se esqueçam de dar o like no vídeo e subscrever o nosso canal, são novos também pelo 00. Contamos muito com a vossa participação e a vossa estadia por cá. Um abraço e até amanhã.